Bem, pessoal, a palavra de hoje, ela está escrita no livro sagrado, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. É sobre a parábola da figueira. Jesus, ele diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se achava algo nela. Mas ao se aproximar, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Então dirigiu-lhe a palavra, dizendo: que ninguém volte a comer jamais fruto de ti. E seus discípulos estavam escutando. Essa é uma palavra que eu já tinha lido várias vezes, já ouvi várias pregações, mas eu tinha dentro de mim algo que eu me perguntava, né? Por que Jesus amaldiçoou uma figueira que estava fora do seu período de dar frutos, né? E não que eu estivesse questionando a decisão de Jesus, né? Imagina quem sou eu, mas eu queria entender porque o nosso Jesus, né, conhecendo a Cristo, jamais ele amaldiçoaria uma árvore por ela não apresentar frutos. E eu sempre li, né, várias vezes essa palavra, né? Qualquer dia eu conto meu testemunho para vocês de conversão, né? Me converti a Cristo muito nova, ainda menina. Então eu já tive a oportunidade de ouvir várias pregações a respeito dessa palavra. E até que veio o ano da grande crise, né? Aquela crise sanitária, vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquela crise mundial. E naquele ano as igrejas fechadas, né? As pregações limitadas, né, nos templos, nas igrejas. E esse foi um período em que eu mais me aprofundei na palavra. Né? Eu aproveitei aquela oportunidade, aquele momento que nós estávamos, para verdadeiramente me aprofundar, ler de fato e examinar as escrituras. Existe uma diferença, né, entre você ler a Bíblia e você examinar a Bíblia. A própria Bíblia fala, né, examinai as escrituras. E se você só lê, sem problema nenhum, né? É melhor você ler do que simplesmente não ler a Bíblia. A leitura, ela te traz a paz, ela também te alimenta. E a leitura da Bíblia é algo que é importante, né, para a vida cristã. E ela é importante, sim. Mas mais do que ler, é importante você estudar e examinar as escrituras, porque à medida que você vai examinando, vai estudando, você vai se aprofundando no conhecimento a respeito de Deus, do que Deus quer, né, das palavras de Deus. E isso certamente traz um crescimento espiritual, trouxe esse crescimento espiritual para mim, mesmo tendo anos, né, na minha vida cristã. Quando eu me converti, eu sempre gostei de ler a Bíblia, eu sempre me dediquei ao estudo da palavra, né, de Deus, mas examinar com profundidade, entender o contexto, foi algo muito importante para a minha vida espiritual. E aí foi nessa situação, né, nesse período que nós estávamos, foi quando eu fui examinar, né, e Deus falou algo dentro de mim que era: para você entender, minha filha, essa parábola, você precisa entender quem é a figueira. E aí eu fui estudar, fui ver o que era a figueira, quais eram os atributos de uma figueira. E aí eu entendi que a figueira, ela tem dois atributos bem importantes, né? Primeiro é que ela produz os frutos e depois ela produz as folhas. E o segundo é que ela pode produzir frutos, sim, mesmo fora de época. Ela não segue um padrão das outras árvores frutíferas que seguem ali as estações para poder produzir os seus frutos. Então, ela pode produzir frutos a qualquer momento, em qualquer época. E aí, quando eu entendi isso, para mim fez muito sentido, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, algo aconteceu dentro de mim que é como se fosse aquele cubo mágico, né? Que você vai ajustando, ajustando, ajustando até você ter ali o cubo completo. Dentro da minha cabeça começou a acontecer isso, né? Essa virada de chave. E aí, para mim, caiu a ficha, eu entendi
perfeitamente o que Jesus estava nos ensinando nessa palavra. Eu já tinha ouvido pregações falando, olha, se você é uma pessoa que é infrutífera, se você não dar frutos, você corre o risco de se tornar estéril, assim como essa figueira. Mas para mim aquilo não fazia sentido. E aí, entendendo os atributos da figueira, eu entendi que Jesus estava nos ensinando a respeito da hipocrisia. Jesus estava condenando a hipocrisia. Como ele sempre falava, como ele sempre se referia àqueles judeus, fariseus, que entendiam da palavra, que iam aos templos, oravam de voz alta e faziam as suas doações e tocavam trombetas para que as pessoas pudessem ver que eles estavam ali doando, né? E Jesus sempre condenou esse tipo de prática. Então, entendendo o contexto, Jesus, com os discípulos, ao longe, ele avistou a figueira, ele viu que tinha folhas, e aí, pelos atributos da figueira, a gente entende. Se ela produziu folhas, é porque ela carrega consigo a promessa de também ter frutos. E aí, quando Jesus viu, se aproximou, não tinha um fruto sequer. Então, essa palavra, Jesus está falando claramente a respeito da aparência. Então, é bem importante, né? O título desse vídeo ele fala: quem é você? Porque nós temos que, na verdade, ser íntegros com nós mesmos. Nós temos que ter dentro de nós a autenticidade, a sinceridade para com Deus, para fazer realmente aquilo que Deus quer. Às vezes você é aquela pessoa que você não está vivendo a sua vida, você não está vivendo os seus sonhos, você vive em busca de validação para viver os sonhos de alguém, o sonho do seu pai, o sonho da sua mãe, o sonho do seu filho, o sonho do seu marido, da sua mulher. E você não vive plenamente aquilo que Deus quer para a sua vida. Às vezes você é aquela pessoa que é um ativista, que defende causas, né, que levanta bandeiras, mas quando se procura um fruto, você não tem nenhum fruto sequer. Você vive de aparências, você apresenta algo que não é. Né? Às vezes você tem ali uma falsa aparência de uma santidade que você não vive aquilo verdadeiramente. E Deus ele fala, né, uma palavra que também combate a hipocrisia. Ele fala: vocês me buscam de lábios, mas o coração está longe de mim. Então Deus ele não se agrada da falsa aparência, da tentativa de mostrar algo para as pessoas, né, de você ficar o tempo todo buscando as validações, buscando aprovações, buscando ser quem você na verdade não é. Deus ele conhece sua essência, ele sabe o que tem dentro de você, ele conhece os pensamentos, ele sabe da intenção do coração. Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós erramos, mas que nós vivemos em arrependimento, querendo viver uma vida para agradá-lo. E isso sim é o que agrada a Deus. Não é o você querer fazer, querer mostrar, né? Às vezes você é aquela pessoa que o tempo todo você quer mostrar algo que você não é. E você mesmo sabe que você não é, né? E Deus sabe também. E aí, isso para mim fez muito sentido. Né? Para mim fez muito sentido entender que o que Jesus estava dizendo ali era que aquela figueira, ela estava cheia de folhas, ela tinha uma aparência de que ela produzia frutos, mas ela não tinha frutos. Então, meus amigos, essa é a mensagem. Vamos viver em novidade de vida, agradando a Deus dia após dia, tentando melhorar um pouco, né, a nossa versão de nós mesmos. Né? A cada dia a gente pode melhorar algo em nós, mudar algo em nós, algo que não está agradando a Deus, algo que você mesmo dentro de si não está se agradando. Né? Às vezes você está aí com a sua vida paralisada, porque você tenta sempre agradar alguém, você tenta sempre fazer alguma coisa para os outros e nunca para você mesmo, nunca pensando, poxa, essa é a vontade de Deus para minha vida, isso é o que Deus realmente quer para mim. Então, medite nessa palavra, né? Eu aconselho e encorajo vocês a terem essa prática de leitura. Infelizmente, muitas pessoas não têm a prática de ler a Bíblia, né? Às vezes até cristãos, pessoas que são sinceras para com Deus, né? E que seguem a Cristo, mas que não têm o hábito de ler a Bíblia, não conhece as Escrituras, não se aprofunda, não vai mergulhar fundo nas coisas de Deus.
e às vezes fica sempre ali no raso, sempre só fazendo a leitura, às vezes só acompanha a Bíblia na hora do culto, né? Ou na hora da missa. E aí a pessoa não consegue entender e se aprofundar naquilo que Deus está querendo, né? Naquilo que Deus está nos dizendo, né? Nos ensinando. Então é fundamental essa prática, né? Esse hábito de leitura. Então eu encorajo vocês a se aprofundarem, a entender realmente qual é a vontade de Deus. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem forte, é uma mensagem que me tocou, é uma mensagem que falou comigo, né? Eu busquei por tantos anos, ouvi tantos anos essa palavra e somente quando Deus me falou, entenda quem é a figueira e você vai entender o que Jesus ele estava nos ensinando. E isso para mim foi algo extraordinário e que me trouxe muito crescimento, trouxe uma visão maior ainda das coisas de Deus. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Depois meditem, leiam com mais calma e sejam abençoados por essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos e viva uma vida que Deus quer para você. Quem tem ouvidos, ouça. Tchau, tchau.